Meus amigos, mais uma vez o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, se deu muito mal e tomou uma invertida épica. No mesmo caminho está a sua companheira, Marina Silva, que entrou na mira da CPI das ONGs. Vem coisa por aí, meus amigos. E além disso, o desgoverno Lula sofreu uma nova derrota no Senado Federal. Rodrigo Pacheco parece que continua aí no seu enfrentamento, digamos assim, ao Lula, né? Percebeu que não será indicado para o STF e resolveu encarar a realidade que se aproxima em 2026, né? O que será de Pacheco nas urnas, né, meus amigos? Bom, esperamos que não seja nenhum jogo de cartas marcadas, nada fisiológico, que seja de fato um enfrentamento, que de fato ele tenha acordado para a realidade e resolvido aí representar a população que o elegeu, tá? Bom, vamos começar falando aqui justamente de Flávio Dino, porque veja só, em mais uma atitude desrespeitosa, antiética e talvez uma tentativa de afrontar e desmoralizar o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o senhor Flávio Dinossauro tomou uma invertida, né? Então a intenção dele, claro, era desrespeitar, era afrontar, era provocar o Tarcísio, mas ele se ferrou bonito, porque vejam só, como vocês sabem, o governo federal decretou uma GLO em São Paulo e no Rio de Janeiro, para ações pontuais em portos e aeroportos, né? Como é de praxe numa GLO, a primeira pessoa a ser notificada sobre ela é justamente o governador do estado em que será feita a GLO. Ora, o presidente Bolsonaro fez isso, né, nas GLOs que ele autorizou. Então, cara, um mínimo, a decência que o ministro da Justiça e Segurança Pública tinha que ter tomado era ter ligado para o Tarcísio antes de anunciar oficialmente a GLO e explicado a situação. Ó, Tarcísio, vai ter aí o decreto de GLO e tal, né? Você fica ciente aí e, se puder, contribua com alguma coisa. Cara, no mínimo isso. A gente sabe que o Lula, o Dino, eles não são afeitos ao Tarcísio, né? Eles enxergam no Tarcísio um inimigo, né? Mas isso é no mínimo ético, tá? No mínimo ético. É quase que uma obrigação moral fazer isso aí. Mas não, o Dino simplesmente ignorou o Tarcísio, saiu uma matéria aqui do JCO explicando, falando a respeito, né? Ele simplesmente ignorou o Tarcísio e só ligou para ele depois da decretação da GLO. Né? Como vocês podem ver aqui, ó. Troglodita e aético. Dino anunciou GLO em SP e só depois comunicou o Tarcísio, mas se deu mal. Quer dizer, com isso, com essa atitude de só ligar para o Tarcísio depois, o Dino, obviamente, queria primeiro provocar o Tarcísio, né? Meio que para o Tarcísio se irritar, vir a público e falar alguma coisa na imprensa que eles pudessem usar para dizer, olha, tá vendo, o governador de São Paulo tá atacando o governo federal e não sei o quê. E aí começava esse embate, né? E também tentou desmoralizar o Tarcísio, como quem diz ali, quem manda aqui sou eu e você fica no seu canto, coisa do tipo, né? Mas o Tarcísio, cara, o Tarcísio tá me saindo melhor que a encomenda. Não caiu na pilha, né? Não sei se ele está sendo ali bem assessorado ou se ele já ganhou essa expertise, digamos assim, com o presidente Bolsonaro, né? Mas olha, ele simplesmente respondeu à altura, né? Não falou nada a respeito e falou, olha, se a gente puder, estamos à disposição aqui para contribuir com o que for necessário e com o que for possível. Prossiga com a operação sem problema nenhum. Teve uma postura extremamente calma, tranquila, serena, de um verdadeiro estadista, né? E a pergunta que não quer calar, se essa GLO fosse decretada em qualquer outro estado, como por exemplo o Rio Grande do Norte, né? Que a governadora lá, a senhora Fátima Bezerra, aliada de primeira ordem do Lula, tá fazendo do estado um caos, né? Talvez é o estado hoje que tem ali o maior índice de violência do país, é o Rio Grande do Norte, ou um dos, né? Mas lá o Lula não quer decretar a GLO, né? Lá a população que se exploda, pelo menos é isso que parece, né? Que é a intenção do desgoverno federal. Se fosse decretada uma GLO lá, será que o Flávio Dino teria ligado antes para a governadora, sim ou não? O que vocês acham? Eu tenho certeza que sim. Mas como foi aqui em São Paulo e com o Tarcísio, isso não aconteceu. Mas, novamente, Dino levou uma invertida, né? Segue aí passando vergonha no crédito, no débito, tá? E agora, meus amigos, vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Ele recebeu um recado de alguns ministros do próprio STF, né? Dizendo ali nos bastidores, não sabemos se essas informações procedem ou não, também foi uma outra matéria que eu trago aqui para vocês num outro vídeo, dizendo que alguns ministros não veem com bons olhos a indicação de Flávio Dino, devido aos últimos acontecimentos, dentre eles
a própria GLO. E a gente sabe, esse sujeito não tem caráter, para dizer o mínimo, tá? Porque decreta uma GLO no estado e não liga nem pro governador para avisar, é no mínimo ser antiético. E a gente não pode ter alguém com essa postura no STF, tá? Agora partindo aqui pro outro assunto, não menos importante, que é sobre a Marina Silva. Essa aí, né, aquela que costumava aparecer só de 4 em 4 anos, né, a tartaruga ninja. Ops, saiu sem querer, pensei alto aqui, né? Bom, ela vive envolvida em escândalos, né? Ela que vivia dizendo que o governo Bolsonaro era genocida, que estava desmatando a Amazônia, que estava queimando a Amazônia, e agora nós estamos com recordes de queimadas e tudo mais, e a Marina Silva tá sumida, né? Ela só aparece negativamente nos noticiários, como essa notícia aqui, ó. Presidente da CPI das ONGs toma decisão drástica e aciona a PGR com denúncias graves contra o instituto ligado a Marina Silva. Bom, e eu ressalto aqui essa notícia porque é o seguinte, a CPI das ONGs ainda não chegou ao fim. E atitudes como essa, como por exemplo acionar a PGR para fazer uma denúncia ou uma queixa-crime, elas são tomadas depois que o relatório final da CPI é apresentado. Não chegamos ao final da CPI, o relatório está longe de ser concluído. E já saiu aí um desdobramento prático contra um instituto ligado a Marina Silva. Vejam só a importância disso aqui. O presidente da CPI das ONGs, o senador Plínio Valério, a quem mando aqui os meus cumprimentos, tá? E parabenizo pelo trabalho que tem exercido até aqui, tá? Vocês me conhecem, gente. Eu sou intelectualmente honesto, tá? Não gosto do PSDB. É a social-democracia, né? É de esquerda, é mais ligada à esquerda do que à direita, ou até mesmo ao centro, mas o senador Plínio Valério tá me saindo aí muito bem, né? Tá fazendo muito mais do que alguns senadores aí que se dizem de direita, né? Bom, ele e integrantes da comissão entregaram denúncias de moradores da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre, contra agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, que é o ICMBio, a Procuradora-Geral da República interina, Elisete Ramos. Bom, as acusações contra funcionários do órgão responsável pela fiscalização da reserva vão desde a destruição de uma ponte e o impedimento da construção de uma escola, até a prática de violência física e ameaça de morte. Vale ressaltar que o ICMBio tem relações estreitas com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Durante a reunião, Plínio Valério reforçou que, devido à gravidade das denúncias, não foi possível aguardar até o término da CPI para a entrega do material, como eu havia falado para vocês, não é? Em outubro, senadores do colegiado fizeram uma diligência à região. Abre aspas, o que vimos na reserva Chico Mendes pode ser comparado, afirmo isso, a um regime de escravidão, disse o senador amazonense durante a reunião com a procuradora. Olha só. Relator da CPI, Márcio Bittar, lamentou o que chamou de permissão dada pelo Brasil para que órgãos ambientais atendam aos interesses de ONGs internacionais. Segundo ele, isso ameaça nossa soberania. Com certeza, não tenha dúvida disso, né? E continuando, não há nenhum roubo ou assalto no Brasil maior que esse, avaliou. Aí a gente pode discordar, viu, o senador Marcos Bittar? Se investigar direitinho aí o governo Lula, meu amigo, a gente descobre coisa aí que você vai se surpreender, viu? Não tenha dúvidas disso. De qualquer maneira, parabéns aí pelo trabalho, né? Esperamos que a PGR tome atitude, no mínimo abra um inquérito, né? Ou se manifeste no sentido de abrir um inquérito junto à Polícia Federal para investigar o ICMBio, a Marina Silva e todas as outras constantes nessa denúncia, tá? Parabéns novamente. E para finalizar, nós temos aqui o Rodrigo Pacheco continuando, como eu falei, nesse seu enfrentamento, né? Olha só. Pacheco suspende envio de nomes indicados por Lula ao STJ por suspeita de favorecimento, né? Então, alguns estão chamando isso aqui de mais uma derrota do Lula, tá? Eu também concordo com essa análise. Vejam só, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, suspendeu o envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça, após suspeitas de favorecimento a Daniela Teixeira, uma das indicações do presidente Lula. Bom, a informação é do jornal Globo e a decisão foi tomada pelo parlamentar na noite desta quarta-feira, tá? A nomeação da advogada como ministra do STJ só dependia da publicação no Diário Oficial. Porém, a Advocacia do Senado Federal investiga se houve alguma irregularidade pelo fato de a mesa diretora da casa ter enviado à presidência da República apenas o nome da advogada lulista. Não precisa falar mais nada, né? Bom, outros dois indicados pelo presidente, os desembargadores Teodoro Silva Santos e José
Afrânio Vilela, foram sabatinados pelos senadores e aprovados na mesma sessão em 25 de outubro, né? É isso, meus amigos. Lamentavelmente, em alguns cenários, nós temos aí criminosos voltando à cena do crime e velhas práticas também voltando a acontecer. Como essa aqui, para finalizar, né? Petrobras dribla compliance e nomeia demitido por corrupção. Luiz Fernando Neri havia sido indicado em abril para comandar a gerência de comunicação da estatal, mas teve a nomeação barrada pelo Comitê de Conformidade. Agora será chefe interino da mesma área. É isso, o sujeito que foi afastado por corrupção voltou à cena do crime e tá lá chefiando aí de maneira interino uma área da mesma seção, né, do mesmo setor ali. É realmente, como diz um amigo meu, de cair o negócio da bunda. Mas, se Deus quiser, nós vamos nos livrar aí, talvez em breve, né, o mais breve possível, ou seja, em 2026, dentro da lei, dentro da Constituição, para não deturparem aqui as minhas palavras, dessas figuras aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo e se gostou do conteúdo, não esqueça, meus amigos, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito para o nosso engajamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.